a gente está fazendo o capítulo 14, o parágrafo, perdão, 14A e o 14B, e o Henrique ficou com o 15A e o 15B. Eu achei que eu fiquei só com o 15B. Eu fiz o 15B só. Por quê? Porque no meu porque lá estava escrito pra mim só 15B no negócio que eu fiz. Não, está escrito do 14A ao 15B. Não, eu li lá Divisão de seminário. na divisão do seminário, eu vi o 15B. Até o 15A? Deixa eu olhar aqui. É até o 15. Não, eu acho que é até o 15B. É até o 15B, sim. Cadê o... Só um minuto, cadê evento? Que você evento? Perdão. Ah, é 15B. Aqui, ó. 15B, eu tinha que ter lido 15A também? Acho que sim, né? 14A ao 15B. Bom, perdão então. Eu ainda tentei conversar com você, né? Bora lá. Nas confissões de Agostinho, a gente está falando da segunda forma de tentatio, que é a concupiscentia oculorum, não, né? Que é no parágrafo 35, a concupiscência do saber. Então eu fiz, como o Heidegger vai analisar essa concupiscência, eu só, né, basicamente dei uma olhada, não dei uma olhada, né, mas fui ver a que Heidegger estava se referindo. Então a concupiscência dos olhos, ela consiste na cobiça do conhecer, né, seria a cobiça dos olhos, e porque os olhos, a cobiça dos olhos, ela se espalha para os outros sentidos necessários. Então, para conhecer de acordo como os objetos da natureza se oferecem para nós, né? Essa concupiscência para Agostinho, ela acaba convocando os outros sentidos, que é por isso que ele fala no primeiro parágrafo, cheira como resplandece, saboreia como é luminoso, dizendo que a gente não fala necessariamente dessa forma, mas a gente fala vê como ressoa e vê como cheira, vê como é saboroso. É como se os olhos fosse a primazia da sensorialidade, né? Da sensualidade que ainda vai ser em Agostinho. Então, o que se opera pelos sentidos do saber, o que se opera, né, pelos sentidos do saber, que busca, por curiosidade, o conhecimento. Esse é o ponto de Agostinho, né? E esse prazer, para Agostinho, é a concupiscência dos olhos, né? É uma doença do desejo que leva a mostrar nos espetáculos de vida e morte um prazer pecaminoso, né? Que seria esse deleite, por exemplo, ele traz o exemplo do prazer em ver um cadáver dilacerado, ou esses espetáculos, né, da vida e da morte. Sei lá, você queria ver um parto, ou uma pessoa que sei lá, teve um acidente muito forte, muito, né, horrível, assim. E aí leva também ao exame das obras natureza. Então é isso que ele alia, meio que alia esse conhecimento por curiosidade, né? Quando a concupiscência é os sentidos operarem pelo prazer ou por curiosidade, mesmo que ele faça uma distinção entre prazer e curiosidade. Então, o desejo hipnotizante da experiência, ele leva à depravação e à queda, né? E aí o Agostinho ainda joga um pouco, porque como se essas possibilidades, né, da perversa ciência levassem mais a práticas decadentes, como práticas de magia, etc., do que ver isso de uma forma positiva. Ele não vê isso de uma forma onde
esse desejo hipnotizante de experiência possa ser algo sublimado, digamos assim, né? Então, de acordo com Heidegger, né, a análise que ele vai fazer, ele tem ali uma questão com Heidegger, com Agostinho, que é o que interessa a ele. Então, a concupiscência dos olhos, como ele já entende também como a curiosidade frívola do saber, né? Mas ele quer entender por que seria uma forma diversa de tentátil, né? De tentação. Em que medida ela é diferente? Porque, para Heidegger, Agostinho não dá clareza sobre a distinção dos sentidos, né, dessas separações, o porquê que seria uma tentação diferente, né, se os sentidos em si são diversos e aprendidos de formas diferentes, né. Então, a questão de Heidegger, onde estaria a vida fática, né? O que é a realidade movente nessa perspectiva de Agostinho? Então, para Heidegger, a sensualidade é um como da experiência plena, né? E aí a sensualidade é a perspectiva da sensibilidade. Inclusive, foi muito importante para mim pegar esse parágrafo, porque eu não entendia. Eu estudo, o quadrimestre passado eu escrevi sobre a nova sensibilidade de Marx a Marcuse, porque Marcuse usa muito a sensibilidade como essa reconstrução sensorial que é necessária para que a gente se torne, digamos assim, uma espécie mais para frente. Mas e aí eu descubro que Heidegger, porque Herbert Marcuse foi orientando, né, do Heidegger, e aí essa sensibilidade vem da sensorialidade, que na verdade Heidegger estava falando da sensualidade de Agostinho. Então, né, é importante a gente fazer para mim é muito importante, porque está dentro da minha pesquisa, né. Então ele aponta o maniqueísmo e também a polissemia em Agostinho, que busca alcançar certas vantagens, opondo significações, a ponto de fazer com que a própria significação seja reprimida no objeto, ou na objetualidade. A possibilidade de prazer é apresentada por Agostinho unicamente como necessidade e incerteza, né? Deixa eu já colocar aqui. Então, no segundo parágrafo, Heidegger vai do parágrafo 14. 14A ou 14B? É o 14B? Ainda do 14A. Ah, tá, beleza. Ele vai dizer que toda experiência vem com certa tendência fundamental do prazer, né? Da delectatio e utifrui, que seria que para passar um tempo fazendo algo, há que se regozijar com isso, né? E Agostinho vai utilizar a palavra comprazer-se no texto de Heidegger também. Isso acontece com a fruição dos próprios sentidos. Então, passa pelo desejo de conceder prazer ao próprio corpo, né? Existe um prazer nisso. E nesse sentido, a sensualidade, né, essa sensibilidade que permanece no conteúdo do saborear gozador, eu tirei isso daqui do texto do Heidegger mesmo, coloca também o visto e o ouvido como conteúdos do gozo. Que para Agostinho, o visto e o ouvido tem ali uma outra significação. Ou, na verdade, ele é aquilo que o Heidegger está falando, né? Ele está opondo algumas coisas para ser vantajoso para ele, né? Então, para Agostinho, o que Agostinho vê como comprazer-se na carne, Heidegger entende como experimentar sensações através da carne, né? E essa seria necessariamente a função da sensualidade. Então, o sentido pleno do caráter sensível de acesso e do desempenho é a função da sensualidade, né? Então, o apetite da experiência é radicado na ânsia do conhecimento. Então, existe um apetite da experiência e existe uma ânsia do conhecimento, né? E aí eu coloquei isso
nas minhas reflexões. E o que seria isso se não a aprendizagem, né? Se não o de ser, né? Esse apetite da experiência misturado com a ânsia do conhecimento, que na verdade, essa obsessão que ele mesmo tem quando ele fala de Deus e tal. Só que ele está dizendo que tudo bem se for Deus, se for com qualquer outra coisa, é um prazer em queda, né? O ver e o ouvir prazerosos, o fático, né? A vida, o ver e o ouvir é o fático de Agostinho. Porém, esse prazer é tão autoevidente que sequer percebemos ele como esse conteúdo de prazer. Mas Heidegger percebeu isso. Isso porque o ver e o ouvir, eles dariam conteúdo à importância experimentada, né? À articulação fundamental. Então, o que Heidegger se pergunta? Por que a voluptas está em contraponto à curiosidade, né? Por que o desejo de prazer é diferente do desejo de acumular experiências e conhecimento? Porque eles estariam procurando coisas contrárias se nessa análise de Heidegger ele vê que as coisas elas estão muito mais próximas do que Agostinho coloca ali, né? Então Heidegger ele subsume que para Agostinho o ocupar-se com não está em questão primariamente, né? E aí eu trago aqui a citação na página do PDF, a 104, mas do texto 208, no último parágrafo antes do B, começando ali no isto é. Isto é, para ele, o ocupar-se com. O ocupar-se com não está primeiramente em questão. Tampouco inclina-se ao que não ilumina positivamente o gozar fático mundano. Muito pelo contrário, porém, porque a intenção é uma intenção tal que não lhe torna acessível o conteúdo do que não pode afetar-lhe o mínimo que seja, que o mantenha à distância e que o leve precisamente a contemplar, e apenas olhando para isso, deixar movimentar-se, primeiramente no fundamento desse manter-se no corpo. E o que é crucial não é aqui o conteúdo, mas a relação, e certamente a mera realização dessa relação em si. Então, Agostinho não busca ou se direciona positivamente a um gozar fático mundano, né? Porque tal intenção não torna acessível o conteúdo do quê? De forma que o crucial não seja o conteúdo, mas sim o quê? Isto é, a mera realização dessa relação em si, né? E aí eu passo pro B. Posso fazer um comentário? Pode, assim, só para a gente ir. Peraí que eu tinha pensado uma coisa aqui no 2. Acho que você interpretou bem, né? O Heidegger está questionando assim, né? essa separação, né? Que o Agostinho faz, e essa, digamos, ele está muito preocupado com o quê, né? Com aquilo que a gente viu várias vezes, não com o como, né? Sim. E o Heidegger, me parece, né, ele está tentando mostrar como esses elementos, né, da sensualidade, né, o deleite, a busca de prazer, etc., são constitutivos do modo como a gente cuida, né, para pensar na noção de cuidado, né, cuida da vida, né, no sentido amplo, né, que aquela cuidado é uma noção, tem um pouco isso, cuidar da vida, tocar a vida, né, ocupar-se, né, à medida que somos interpelados pelo mundo, né, quer dizer, então as coisas, as pessoas, né, as coisas, os animais, apesar do Heidegger não gostar muito de animal, né, nos atraem, né, puxam a gente e isso é constitutivo do nosso existir, né? E o Agostinho está colocando, né, a gente viu tem aquela questão do uno, né, e daí os particulares se dispersam, né, e a continência seria, né, você recusar, como que dizer não a esse chamado, né, de fora, para atender a esse chamado que vem de dentro, que seria Deus, como você diz, né? Então Deus pode, né? O resto a princípio não, né? Esse movimento, né? Então esse movimento tem algo, vamos dizer assim, né, entre aspas, de antinatural, né, que eu acho que justamente o Heidegger está questionando, né, que você colocou, né.
Mas também Então, é completamente limitante, né? Porque aí você limita... Tudo bem que a gente entende que para Agostinho tudo deve ser feito a Deus, mas você deixa de experimentar, né, essas sensações que Deus foram concedidas por esse Deus, e aí você acaba deixando de lado o próprio sentido que a sensorialidade tem, né? Porque esse prazer, eu gostei muito desse ponto de o desejo de conceder prazer ao próprio corpo. Assim, você nem, né, é algo que às vezes a gente não você nem percebe que está sentindo prazer, mas você só está fazendo aquilo porque você está sentindo prazer. Se não tivesse sentindo prazer, você não faria, né? É muito... Então, eu acho que é até limitar o ser humano. E aí a gente volta... Uma coisa que você tinha falado, que na hora que você falou eu não entendi, numa das aulas, sobre essa... sobre a questão das experiências estéticas. Se tudo, né, você deixa de lidar com a morbidez, você deixa de lidar com o sublime, você deixa de lidar com, sei lá, uma perspectiva de comédia e tragédia, que eu acredito que é importante, né, e que não tem importância alguma para Agostinho, né? Então, eu acho que o interessante do Heidegger é que ele não vai colocar essas diferenças sem uma análise profunda, né? Porque quando a gente lê Agostinho também parece que, se você for cristão, né, eu acredito que seja muito gostoso de você ler isso e assim, você já vai acreditando, você já, né? E eu acho que Heidegger faz esse movimento de uma forma muito especial, porque ele não está fazendo uma crítica também de dizer no que Agostinho errou. Ele está dizendo o que ele não entendeu, que Agostinho, será que tem alguma questão que poderia ser feita? E isso eu acho muito interessante, assim, muito importante. Ele parece insinuar assim, né, que é como se vamos dizer, o que o Agostinho está fazendo, né, buscando o quê, né, tentando chegar a determinados conhecimentos, e que ele, vamos dizer, pretende estar fazendo sem prazer, né, apenas, vamos dizer, por abnegação ou algo do tipo, né, o Heidegger meio que está ensinando, ele também está sentindo prazer em fazer isso, né? Exato. É como uma coisa meio de análise, assim, né? A pessoa fala, não, eu estou me sacrificando, né? Eu não quero prazer. Ele está buscando uma justificativa a posteriori para uma coisa que ele está fazendo por prazer, assim. Sim. Não sei, parece, né? Enfim, né? Acho que é um pouco isso, né? Não sei se a Isa quer... Então, na verdade, assim, o Agostinho, ele se interessava por prazer, até porque existe a palavra fruir do latim, que é gozo, é gozar. Quer dizer, você goza, na verdade, do Senhor, enfim. Para onde você direciona a relação do prazer, né? Se o prazer é carnal ou não, né? Esse é o ponto. Aí já é outra discussão, que eu não sei, né? E no caso do Heidegger, eu acho que é isso que ele fala, o prazer é carnal também. E, né, é a experiência plena, né? Tipo, ele é fenomenólogo, então a entrada de todo conhecimento para a fenomenologia é a experiência sensível, né? De certa forma, então você precisa realmente ter essa base de entrada da carne, pelos olhos, seus sentidos, né? Sim, você vai sentir, você procura esse prazer, né? Mas tem uma coisa que ele puxa do Agostinho, né? Duas coisas, né? Essa concupiscência específica, ela não como você disse, ela não é de conteúdo. Ela não visa um quê? No sentido de, enfim, vou comer aqui um chocolate para saborear o prazer do chocolate. O que ele está falando, né? O que ele falou, volta para si. Ela visa engrandecer de alguma maneira a si mesmo, né? Por isso que o sentido de relação é mais importante do que esse sentido de conteúdo. Porque o prazer da carne, que é o primeiro, né? Ela é gozo de alguma maneira, sexual,
estético, enfim, né? Um prazer que desfruta e você está ali por conta do prazer. Essa prazeres que os animais também têm. Oi? A gente poderia especular sobre prazeres que os animais também têm, né? Sim. Prazeres corpóreos, né? Físicos. Exato. Essa da curiosidade já ela é diferente porque ela visa a si mesmo, né? É um olhar para si. E aí pro Agostinho, isso daí é um problema, porque você não está olhando para o todo, né? Você está olhando para si. É uma relação egocêntrica, e aí isso vai, né, o próximo parágrafo, isso vai se aprofundar muito. Porque aí sim é a ambição, né? É a arrogância, e aí, enfim, é o si mesmo ensimesmado, né? Cada vez, isso causa uma espécie de cegueira, né? E é aquela coisa, isso influencia o Heidegger de várias maneiras, porque o Heidegger tinha essa crítica à filosofia moderna, que surgia com a neoescolástica da época dele, de que o sujeito no centro do mundo, né, enfim, como o fundamento da teoria, ele só olha aquilo que lhe convém, né, isso é repetido algumas vezes no curso. Então isso é importante para o Heidegger nesse sentido, porque você tem que olhar, enfim, depois, né, que ele vai trabalhar, você tem que olhar para o ser, né, nos trata, enfim, apesar de todo mundo focar a questão do ser e tempo como se fosse o ser humano, a grande questão ali era do ser, está além do ser humano, né, ultrapassa ele. Então, isso são algumas coisas, né, que é importante ressaltar dessa parte mesmo, né. Enfim, essa parte aqui vai fundamentar o parágrafo sobre a curiosidade em ser tempo, né. Isso, de fato, é bastante estudado. Eu gostei desse último trecho só, que pro Heidegger ele lê isso como o importante a relação. Se você fosse pensar só no conteúdo, eu fiquei pensando, estava até vendo um vídeo assim, por que os homens nas cavernas faziam as pinturas rupestres assim, sabe? É porque era um momento de ócio, eles não tinham o que fazer, eles começaram a pintar aquilo. Mas se eles fossem assim de uma maneira totalmente racional, por que você vai gastar, sabe, processamento da sua cabeça para ficar fazendo uma pintura rupestre para os outros verem, assim, sabe? Não deveria só, tipo, fiquei aqui caçando o dia inteiro, agora é hora de dormir e acabou, assim, sabe? Eu não sei, parece que eles não estavam, não sei, me parece que se a gente for pensar só nessa questão de fazer algo pelo quê e não pensar pela relação, é difícil até fazer arte, poesia, não sei. Esse exemplo que você está dando é interessante, mas poderia pensar, o Heidegger está colocando assim, tem um prazer aqui ligado ao acessar e, de certo modo, assim, você de algum modo representar, possuir aquilo que está no mundo. Então, com a curiosidade, quer dizer, é como se você fosse se apropriando, né, das coisas. Então, o cara está, ao pintar, é como se ele de algum modo tornasse seu os animais, por exemplo, que ele está pintando. Você deu esse exemplo, é muito bom, que eu vejo vários cozinheiros que eles falam, o que te motivou a ser cozinheiro, a ser chefe? Falou, eu gosto dessa ideia de eu com as minhas próprias mãos, a partir do nada, fazer uma coisa que é minha, assim, que os outros comem. Eu ouço muito sempre essa justificativa. Uma coisa pegar do nada, com as minhas mãos eu faço uma coisa que ela gosta, que ele gosta, que eu gosto. É muito assim, sabe? Pega muito na fotografia também, né? Acho que essas coisas que a gente hoje em dia com o celular consegue registrar, assim, tem 1000 fotos de um lugar que tá na internet. Por que você vai com o seu celularzinho registrar? Pra se apropriar daquilo, né? Exato. É interessante pensar, né, aqui, enfim, vamos nos adiantar, que eu acho que tem momentos que isso fica mais claro, mas na questão da curiosidade, seja aqui, seja em Ser e Tempo, né, no modo como se faz turismo, né, que você falou da fotografia, então é isso. É uma coisa assim, você tem que ir para a maior quantidade possível de lugares, né, e aí você vai, sei lá, ter aquela coisa de ir colocando o alfinetinho no mapa, né, ou hoje no Google Maps, né, você vai colocando lá as estrelinhas para falar, olha, tantos lugares que eu já fui. É como se estivesse brincando de War, assim, né, são lugares que você conquistou, né, de alguma maneira. Exato. É, tipo isso, né, ele coloca aqui Neugier, né, essa expressão, Neugier, né, que é ânsia pelo novo, né? Isso é uma coisa que ele trabalha muito. Que é a palavra para curiosidade, né? Ele gosta de trabalhar essa questão. Neugier, né? Neugier, isso. Neugier, né? O curioso, o adjetivo, Neugier é o substantivo. Eu sempre falo essa palavra, Neugier. Então, assim, é uma situação. O Heidegger vai colocar isso como uma parte da decadência também, né? Inclusive, todas as características da decadência são inspiradas de algum modo na Agostinho. A ambivalência é inspirada na Agostinho, né, a ambiguidade, a curiosidade, né,
e o falatório também, né? De certa forma, assim. Mas essa é a questão, de você acumular conhecimento por acumular conhecimentos. Você não, de fato, está entendendo o que está acontecendo. É só pelo prazer de acumular, né? Tem um personagem da Náusea que é realmente um símbolo perfeito disso, né? Que, enfim, não vou lembrar o nome dele, francês, faz anos. Não é o cantão principal, né? Mas é o amigo que é perfeito para isso. Né? Que era o cara que ficava na biblioteca, lendo almanacs, acumulando conhecimento, mas, enfim, ele não fazia nada. Pra assim, quê, né? A vida dele se resumia somente aquilo, né? E parecia, enfim, o Sartre também descreve isso de uma maneira meio inautêntica, né? De viver, porque você não está fazendo uma conexão, você não está nem relacionando os conteúdos que você está aprendendo. Você só está realmente acumulando. E isso pode, por exemplo, para o Heidegger, sei lá, ser uma faceta, né, ruim até da própria ciência e da cultura e da universidade, que sempre tem uma ânsia pelo novo, por acumular, né, conhecimentos, enfim. E sem entender a si mesmo essa volta, né, questões fundamentais, fundantes, né, da história. Ele era muito crítico da cultura, de forma geral, da filosofia da cultura. É uma ideia de progresso e de acúmulo, né, de conhecimento. Isso vai atingindo bases mais profundas da teoria do Heidegger. E com certeza ele se inspirou no Agostinho nesse sentido, né? Porque tem a ver também com uma certa ambição de olhar para si, né, engrandecer a si, né, o ser humano se sentir poderoso e tudo mais, né? Então Heidegger realmente puxa muitas coisas aqui, apesar de fato eu concordar que ele tenta suavizar essa questão do prazer, né, da sensibilidade, né, no sentido de a gente tem prazer na sensibilidade, sempre teremos prazer na sensibilidade, não há um problema, né, exatamente nisso, né? Com isso, Isa, acho que ele está suavizando justamente a consciência da carne, a anterior. Ele está dizendo, olha, na verdade estamos num plano mais ou menos homogêneo, né? Não há uma distância tão grande entre as duas coisas, né? No mesmo plano, acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, ele realmente, isso vai ficando claro assim que ele não está dando bola para esse negócio da consciência da carne. Não se trata nem sequer de pecado, né? As pessoas entendem a questão da decadência do Heidegger como se fosse uma dimensão de queda, e não é bem assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque o Heidegger, na decadência, só está falando o seguinte: existe ali uma tendência, né, da alienação nesses âmbitos, né? Por exemplo, no âmbito do cotidiano, do imediato, da sociedade, né, mais instantânea, não reflexiva. Então existe ali uma tendência de alienação em relação à nossa própria existência, que é o que ele está interessado, né, naquele instante. Alienação com certo cuidado. Né? Alienação eu estou colocando entre aspas, ele usa o termo muito franco. De lendo ele evita, né, para não ser confundido, né, com a tradição marxista. Né? Sim. É porque eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Claro. Mas enfim, o que ele chama de mediana cotidianidade. Esse é o termo do Heidegger, né? Como também, às vezes, estranhamente é o que traduzem a palavra muito freio. Também pode ser. Mas enfim, né, o ser humano se perde, você se perde nesse fluxo, né, contínuo do cotidiano. Mas a questão é que é impossível, é insuperável, esse âmbito vai existir sempre. Né? Isso é uma questão que o Heidegger sempre coloca. Né? E no final das contas, né, no fundo, o Agostinho também põe isso. No mundo dos homens, esse âmbito aqui, né, que para o Agostinho é pecado, vai existir sempre. A gente é ser humano. E a gente mesmo carrega ele, a mácula. Né? Mesmo ele. Tem uns momentos que ele fala, né, eu ainda estou aí. Sobretudo o último, né, o da arrogância, da vaidade, né, ele vai falar, algum dia eu vou me livrar disso, né, e meio que ensinou que não, né, ele sabe que não. Sim, a gente carrega a mácula, o pecado original. A gente sempre tem, enfim, só o desejo, né, para o Agostinho já é pecado. Exato. Só a conjectura também é pecado. Então isso significa que é insuperável mesmo, né? E isso é um ponto que também é uma coisa que o Heidegger perpetuou de certa forma, mas não no sentido negativo, né? Porque o Agostinho sofre com isso, é uma mácula, né? Enfim, é um peso do pecado original. Enfim, como também os cristãos carregam, por exemplo, a crucificação de Cristo, né? Outra coisa, né? A gente carrega a cruz, né? Os cristãos carregam a cruz junto a Cristo, né? O crime que os homens fizeram contra Cristo e assim por diante. Então existe toda uma relação de punição. Né? Esse não é o sentido que o Heidegger realmente quer ressaltar, nem ser em tempo, nem aqui.
né? Porque é só um âmbito de tentar ver onde que o si mesmo desaparece e volta, né? Mas, enfim, né, eles têm essa base de tornar, isso daqui é a base do ser humano, né, a base do nosso viver fático, né? Não é superável, né? Esse é o ponto. Eu acho que em alguma medida, né, o Heidegger ele está querendo demonstrar que sim, existe prazer e que o prazer é importante, né? E que talvez se não houvesse esse prazer, a função dessa sensorialidade não ocorreria da mesma forma, né? Tipo, sim. Isso é uma coisa, assim, porque o próprio Agostinho admite isso, sabe? Porque as coisas têm que ter uma razão de ser. Então o prazer ele não pode ser ruim, né? Porque nada é ruim positivamente na existência. Né? O Deus não cria algo ruim. Né? Então o prazer está ligado a uma necessidade de sobrevivência que é necessária. Do animais, né? Enfim, a gente se aproxima daquilo que faz os animais sobreviverem melhor, né? E distancia daquilo que pode ser penoso, nocivo, né? Então o prazer ele tem uma função. O grande problema do Agostinho, né? E que isso não vai aparecer já em Heidegger de maneira tão forte, mas é que você tem que ordenar o seu prazer. Você tem que ordenar absolutamente tudo na humanidade. Né? Senão, se você não ordenar as coisas corretamente, a ordem, o problema é a questão da ordem. Você tem que sentir prazer em Deus acima de tudo. Engraçado que eu estava ouvindo hoje de manhã a mesma notícia que o Papa, que é agostiniano, né? Editou, sei lá, o que eles falam, uma súmula de alguma coisa, que o sexo no casamento não é só para reprodução. Exato, A gente pode ter um prazer, porque isso é um afeto, isso reforça o afeto no casamento, mas também tem uma justificativa ali, tem um sentido, entende? Não é só pelo prazer. Sim. Então, na verdade, tipo, tem outro livro da Confissões, né? Mas tem um livro onde o Agostinho ele trata do celibato especificamente, né? E, gente, ele não se importa muito com isso, né? Tipo, não é uma questão, sabe, de essencial para ele, não. Ele trata mais ou menos como Paulo trata no Coríntios, assim. Olha, se você achar bom, né, beleza, mas, assim, tem coisas muito mais importantes no cristianismo. Mas ele agradece a Deus por ter conseguido... Mas ele coloca como uma decisão pessoal, própria, né? Até porque, assim, era um vício, ele coloca, né, o Agostinho, era um vício específico da pessoa, o Agostinho, a questão sexual, né? Tanto que ele coloca que a mãe dele tinha problema com álcool, por exemplo. A dona Santa Mônica, né? Dona Mônica. Dona Santa Mônica, né? Então, assim, uma coisa pra ele precisava sair daquela cadeia viciosa, né, sexual. Mas eu realmente não consigo ler de maneira assim tão conservadora essa questão dele com a questão da sexualidade. É uma questão muito mais prática, né? Enfim, ele não está condenando o amor entre os homens, né? Entre os seres humanos, na família, etc. Né? Porque o celibato total seria condenar isso, aí já é. E a gente tem que lembrar que os padres naquela época não tinham, eles não eram obrigatórios serem celibatários. Isso vai demorar muito tempo depois na Idade Média. Eles constituíam família. Só uma última observação antes da gente continuar. Tem um problema de tradução, porque o Heidegger ele está usando, o tradutor até coloca, né, entre colchetes, né, que é o sich sehen, que ele está opondo a umgehen, né? Umgehen é a lida, né? Que está muito associado ao ocupar-se, né? Ele aqui usa o ocupar-se, né? Que a lida lá em Seritempo, né? Ele usa outra palavra para o ocupar-se, que é o besorgen, né? Enfim, mas tudo bem, né? Tá no mesmo âmbito o ocupar-se e o lidar. Só que o sich sehen tem o sentido assim de olhar ao redor de si, porque né, tem esse sentido. Então, e ele traduziu por olhar para si, não é olhar para si, é olhar em volta. Sich não dá essa... Não, mas é sich sehen, ou seja, olhar em volta de si, não para si. Tanto é que os outros tradutores, quer ver em inglês, eles colocaram... Look around. Não é look around, mas peraí, deixa eu localizar aqui. A inteligência artificial agora invade tudo, né? E a do Google é a pior. Gente, alguém prende aquela inteligência do Google. É muito ruim aquela inteligência artificial. Eles aparecem em qualquer lugar, né?
parece carente. Looking about oneself, né? Acho que tem um pouco essa Look ideia. about oneself, seria isso? Looking about oneself, né? Então, claro, tem esse sentido. Interessante, né? Ver ao redor de si. Mas você está no centro, isso sem dúvida, né? Mas olhar para si, né? Tipo, você vai olhar no espelho. Tudo bem, mas eu achei. Não, tá certo, eu também achei estranho. É uma noção interessante, né? Essa ideia. E o Heidegger vai usar muito essa né? Por exemplo, Umwelt, né? Que é o mundo circundante, né? Como a Márcia traduz, que eu acho que é uma boa opção. Enfim. Ele tem essa coisa do né? Nós estamos situados no mundo, né? E as coisas estão à nossa volta. Essa ideia de uma espacialidade movente, né? Permanentemente assim. Então, acho que é interessante isso. Exato. Então vamos seguindo, pessoal. Aí a gente passa para o B, para o 14B, que é o curioso olhar em volta no mundo. E para Heidegger, a curiosidade nua é o sentido dominante e apenas quando a experiência se realiza de modo emocional se tornaria algo desejado saber. Né? E aí, a equiparação que Agostinho faz entre conhecimento científico e artes mágicas, nesse lugar da perversa ciência, para Agostinho, a perversa ciência seria o fim do deleite. E com esse princípio afastaria de si qualquer crítica do sentido da sua própria realização. Porém, o que é o deleite, né? Porque assim, você pode estar fazendo... Eu fiquei pensando, estou aqui fazendo só uma abertura aqui para eu pensar em 2025. Aliás, o Heidegger coloca que entre parênteses cinema. Pois Sim. Muito interessante isso. Mas faz todo sentido, né? Porque o Agostinho fala realmente do espetáculo, essa atualização do espetáculo, filme de terror, né? Enfim, uma filmes coisa de entretenimento em geral, né? Sim. E ele está falando isso em 1921, né? Cinema mudo, aquela coisa. Imagina com os efeitos de Hollywood, né? Esse filme de ação, né? Vai tudo pro inferno. Pois é. Eu falei com um amigo que estuda a questão da estética, né, em Heidegger, e ele falou que os escritos, né, mais jovens do Heidegger sobre cinema eram muito negativos. A gente pode ver aqui, né, que ele está colocando, não está tratando o cinema como arte aqui, né? Não. Está muito distante disso. É tipo um circo, assim. Mas ele mudou de ideia depois, assim, ele tem escritos mais, assim, que ele elogia no cinema depois. Mas bem depois. Se você assistir um pouco mais. Mas também o cinema mudou, né? Entre 21 e 40, né? Mas eu fiquei pensando, né? Que a perversa ciência é o fim do deleite. Mas também não seria o fim do deleite. Né? Ou não? A ciência mágica? Não, porque assim... tudo bem que a gente fala do deleite em Deus. Mas se você não achar que algo é errado, ele não deixa de ser deleitoso, nesse caso. Então, uma pessoa que, convencida de que está fazendo algo... é difícil falar a favor de Deus, né? Tipo assim, pra gente hoje faz um pouco... Mas tipo assim, algo que faça sentido, assim, sabe? Aquela questão tá besteira. Eu acho que o fim aqui é no sentido de objetivo. Objetivo. Não no sentido de terminar. De acabar o deleite. Mas sim, do jeito que está em português ficou ambíguo mesmo. De finalidade, assim, no sentido de... Né, o fim do deleite é a ciência perversa, né? É claro que, enfim... Aqui o ideal seria ter colocado o objetivo, a finalidade, né? Assim, o fim dessa... tem também, no fim. Tem, mas do modo como está formulado fica ambíguo e eu acho que tende a favorecer essa leitura, né? De ser o fim. Né? E assim, eu também sei que estava fazendo mas de qualquer maneira ele está criticando isso, então o seu raciocínio continua válido, digamos assim. Mas mesmo esse discurso, que, tipo, esse desvio, né?
Eu acho que faz a gente pensar também, tudo bem que o deleite ele é um conceito muito bem delimitado, né? Então realmente não teria. Não, mas aí tem a ver com esse prazer puro, mas deitar sobre água. Não é muito diferente de fruir. Inclusive eu acho que o Agostinho usa de forma intercambiável as duas palavras, né? Você vai fazer, se você faz ciência para ter prazer, para prazer de acumular, por exemplo, né, conhecimento, etc., isso tende a perverter a ciência, né, tende a gerar essas ciências que facilitam, né? Você consegue ter respostas, por exemplo, né, na magia, ou, sei lá, na astrologia, né, prever o que vai acontecer, esse tipo de coisa, né? É legal, né? As pessoas gostam, lê o horóscopo e comentam uma com a outra e tal. Não acredita isso muito, mesmo. né? O horóscopo é perfeito, né? Porque era realmente, a astrologia era muito respeitada na época do Agostinho, tipo, muito, assim, as pessoas acreditavam real, era uma coisa muito forte. Eu acho assim, claro, que a gente pode apontar, claro, o preconceito que ele está tendo com outras práticas religiosas aqui, né? Eu não vou nem entrar nesse ponto, porque isso no Agostinho é muito específico, muito claro, né? Ele pode estar vendo um problema nessas tais ciências perversas, na magia, etc. A falta de moralidade, especificamente cristã, né? Que às vezes não existe, né, nesse tipo de ritualidade, né? Então, por exemplo, se você ia para uma sacerdotisa, em certas práticas de religiosidade grega, mitológica, não existe uma moralidade ali pautando o comportamento dela, de ação dela. Isso para Agostinho ser um problema, né? É desordem, né? Esse é o ponto. O Agostinho está muito ligado a esse ponto. A ordem é uma das coisas mais importantes da filosofia do Agostinho. Você perverter a ordem é você perverter tudo. E você perverter a ordem do conhecimento, né, é perverter tudo também. Esse é o ponto para Agostinho, né? Tudo tem que estar estabelecido segundo a ordem. E, enfim, né, 40 mil críticas podem surgir disso, 40 mil críticas podem surgir disso, né? O próprio Heidegger não aceita a ordem pré-estabelecida e pré-determinada do Agostinho, né? Como a gente já viu em algumas aulas que eu coloquei, ele é crítico dessa ordem, né? É justamente ali onde ele vai destruir fenologicamente o neoplatonismo do Agostinho, né? Sim. Então, assim, ele destrói essa ordem e assim, ele está destruindo a base, né? O basilar do Agostinho, né? Porque, enfim, né? O Agostinho se sustentava a teoria dele, né? Mas não teria como, né, o Heidegger aceitar. É completamente contraditório com os pressupostos do Heidegger aceitar a ordem pré-determinada e estabelecida do Agostinho, né? Assim, ele não, enfim. Por outro lado, ele também não vai aceitar a astrologia ou... não vai aceitar também, claro. Mas enfim, está por exemplo... acompanhando o Agostinho até certo ponto, né? Né? A gente vai percebendo no texto assim, que ele está acompanhando e às vezes você nota que ele acompanha meio concordando, né? Em outros momentos ele toma distância, né? O jogo é um pouco esse, né? Mesmo que haja ali uma crítica, ele está partindo do pressuposto agostiniano, né? Assim, ele está partindo de alguns, né? Está pensando e junto, até construir, né, com o tá autor, pensando junto. mas eventualmente ele... Porque o princípio da ordem, por exemplo, ele realmente, assim, tipo, né, você tira boa parte do sistema agostiniano, do Logos, né? Você tira enfim, pensar em um Logos não ordenado, né? Eu acho que o Heidegger tenta pensar numa coisa muito louca, assim, né? Mas isso não aparece muito aqui, né? Nas funções do livro 10, assim. Não, nos anexos aparecem muitas críticas do Heidegger sobre o neoplatonismo, do Agostinho e da ordem. A questão da ordem nas confissões não aparece, o próprio Heidegger fala isso sempre. É por isso que ele gosta de confissões aos motivos. Que essa questão da pré-ordenação muito forte, muitas obras do Agostinho, muito forte mesmo, assim, né? O Heidegger vai citar nos anexos muito a doutrina cristã, que é uma espécie de manual para a gente ler a Bíblia corretamente. Tá vendo a ordem? Não se pode ler a Bíblia de qualquer modo, tem uma ordem de se ler a Bíblia, né? E ali ele coloca muitas categorias do Agostinho, ordens de níveis, de graus, de hierarquias, e etc, etc, etc. É um pensamento totalmente ordenado. E aí tem uma parte até que o Heidegger fala, olha, isso não aparece em Confissões, né? Essa não é a maneira que o Agostinho escreve sobre as coisas, né? Em Confissões não existem esses níveis de categorização, né, pré-estabelecidos. É claro que normalmente os agostinianos leem Confissões também segundo esses modos de categorização, porque é uma espécie, enfim, ela é o autor como um todo, né?
Mas ele fala, isso não existe, então assim, é um dos motivos de escolha realmente do Heidegger sobre Confissões, porque ali tem um si mesmo fático, né? Que não é ordenado, né? Que é confuso, é caótico, né? E outras coisas, né? Que ele é sofredor, ele se despedaça, enfim. Em vez de, por exemplo, né? Agora esqueci, mas ele tem vários. De Magistro, né? Que é um mestre e um pupilo falando sobre linguagem, uma coisa bem diálogo socrático, enfim, totalmente ordenado, ascese, enfim. Confissões não é assim, Confissões é especial, né? Então, por isso que o Heidegger gosta, né? Mas enfim, vamos lá, né? Então, a busca de conhecimento como a curiosidade que, dirigida por uma possibilidade de experiência, reside na queda e decadência, seria a perversa ciência e o fim do deleite, né? E com esse princípio afasta de si qualquer crítica do sentido de sua própria realização, né? Daí no terceiro parágrafo do Curioso Olhar em Volta do Mundo, aqui ele traduziu em Olhar em Volta, a mesma expressão. Então, Estava confuso. No terceiro parágrafo, Heidegger vai apresentar um ponto de vista que para mim é o central, para mim foi o central, né? Porque ele parece inverter o que o Heidegger identifica é que na relação entre Deus e como Agostinho lida com Deus, é como se a ordem entre Deus e Agostinho tivesse invertida, né? E aí eu trago aqui como se Deus fosse convertido num fator de experimento humano, né? Então eu trago aqui a citação desse terceiro parágrafo a partir... porque na verdade assim, isso o Agostinho também está criticando. Sim. O Agostinho critica essa expectativa de que Deus possa dar signos, né, milagres. Ele está falando prodígios. assim, meio do fetichismo da religião. É. Alguém que vai numa gira de Umbanda só para ver as pessoas incorporarem e ficar... Como se fosse você não está Deus, fazendo né? nada, né? Você não está ali, você tá com curiosidade. Aí, Tá pelas vaias. Imagina uma feira de variedades, né? E tem várias coisas diferentes. mas E tem, sei lá, uma barraquinha de Deus, assim, né? Ou eu fiquei pensando, tem essas como coisas, Deus aparece no cinema, às vezes, né? Então você tem lá, sei lá, Moisés indo encontrar com Deus no alto do morro, né? Aí aparece um velho barbudo ou qualquer coisa do tipo, né? Essa ideia que seria possível conhecer Deus, que Deus poderia ser um objeto. Você vai, joga tarô, você não tem a menor relação com os Romani, com os ciganos. Né? Mas você tem esse prazer, entendeu? É uma experiência exótica, esse é o ponto, né? E eu acho que, enfim, ele está, né, realmente criticando, né, o próprio Agostinho, assim. Essa relação é um dos lados da curiosidade, né? Como você tem um livro que ele critica os jogos. Os jogos é o ápice, né? Os jogos, né, romanos, enfim, de Coliseu. O ápice desse tipo de curiosidade horrorosa. Você ter prazer em ver alguém sendo devorado por um leão, porque sim. Exato. Isso eu confesso que não tinha me atentado, que já era uma crítica agostiniana. Né? Porque tem aqui a citação em latim, né? E tem a tradução, né? Aí quer dizer, o Agostinho está descrevendo isso que acontece com as pessoas justamente curiosas, né? Sim. Você quer ver Deus realizando milagres e prodígios. Eu adoraria ver Jesus multiplicando pão. O que você quer ver aquela coisa acontecer. Né? Não na época dele, espetáculo. aparecendo aqui agora, assim, né? Para mostrar pra gente. Então, questão da prova, né? Provar que existe Sim. pra provar. A questão de, tipo, alguns cultos que colocam muito essa coisa de... Né, eles tentam fazer um espetáculo do milagre ali, né? E aí você vai prendendo as pessoas para aquele espetáculo mesmo, né? Me parece que assim não mudou muita coisa, né? Desde que Talvez tenha piorado. Eu acredito que sim. Mas aí essa
a partir do Deus deve suportar, né, nesse terceiro... Esse comentário do Heidegger. Deus deve suportar ver-se convertido num fator de experimento humano. Deve responder a uma curiosidade pseudo-profética percursadora e presunçosa. Quer dizer, a um curioso olhar em volta, centrado nele. Um olhar que não se ajusta a seu sentido de objetualidade, que é, portanto, mero desajuste. Né? O meu olhar não está focado na objetualidade. Quando eu estou vendo o caso de família, eu só vejo que é engraçado mesmo. Eu não vejo sem nenhum fim. Eu não vejo sem nenhum fim, só vejo pelo prazer mesmo. Acho que, por exemplo, e no caso de Deus não tem como ver, né? Esse é o ponto. A questão da curiosidade, né? O Casanova sempre usa o super interessante como exemplo. Tá lendo aquilo, você não é cientista. Você só tá ali no consultório do dentista, com TED, acumulando, né, informações aleatórias sobre algo que você nem entende direito, né? Enfim, né, por aí mesmo. Sim. Qualquer tipo de entretenimento, né, pode ser colocado nessa esteira da curiosidade. Né? Sim. E aí, Heidegger se pergunta por que essa concupiscência dos olhos seria de fato diferente, né? E a qual ele mesmo responde, acho que naquele movimento de espiral que ele está fazendo também, né? Sim. De que os olhos seriam a primazia, é a primeira porta para a sensorialidade. Então a sensorialidade, ela tem um sentido de submissão na obtenção do conhecimento. Quando damos à sensorialidade a plena direção de sentido e função de sentido, que aí também seria, né, tipo, se a gente vê a perspectiva de Agostinho assim, tendo a plena direção de sentido e a função do sentido de conhecer a partir dessa ordem, né, faz certo, tá tudo certo. Só que aí ele diz que essa direção é sempre primariamente. E como a gente tinha, eu acho que eu já tinha dito antes, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Para Agostinho, não existe esse fator primário. A questão da primazia não entra em Agostinho, né? E o que seria essa primazia do ver que ele fala, né? Bom, quando queremos determinar algo como presente, né, como estando aí, de acordo com os âmbitos que torna acessível por meio dos sentidos, eles se dão aos modos dos sentidos da sua relação prévia. Então, o ver é o objetual como mera objetualidade, né? E aí, no 7º parágrafo, o Heidegger demonstra que o que se torna acessível através do ver de modo explícito e concreto não é nunca desigualado pelo modo relacional de captação, né? Então, eu entendi como esse modo relacional de captação as outras formas de sentido. Então, seriam ouvir, cheirar, sentir, tatear. De forma que tais sentidos não são relacionados e convertidos em operativos para alcançar o acesso. Mas, ao contrário, o ver possui o sentido da objetualidade em sentido diferenciado do mero tomar conhecimento. Então, o que ele está dizendo aqui é que há que haver algo primário, né, que Agostinho não reconhece, e que, na verdade, essa forma de perceber as coisas trata-se de uma multiplicidade dessa própria objetualidade. Então, na mesma medida que você está vendo algo, às vezes você pode estar tendo outras sensibilidades em relação a essa mesma coisa, né? Então, para Heidegger, o ver é um mero tomar conhecimento da objetualidade, né? Pensa assim, ó, imagina que, sei lá, você ouve um barulho de um carro, assim, você fica imaginando, sei lá, que carro é, Sim. Né? Ou você sente um cheiro de um certo perfume, e você fica pensando, o que será que planta será essa, né? Só quando você vê,
é que você, digamos assim, converte aquilo de fato num objeto, né? O ver tem essa propriedade, os outros sentidos deixam uma coisa mais solta, né? É que assim, os gregos, aí depois o Agostinho, depois Descartes, e uma longa tradição da história da filosofia, vê a visão como um sentido privilegiado, né, do ser humano que unifica, né, os dois, né? O Aristóteles vai trabalhar isso em Metafísica, né, no primeiro livro. O Agostinho vai subscrever essa relação, até porque, enfim, tem uma relação da visão com Platão, enfim, a luz e outras questões assim. Ele é de olho da alma, né? Que é uma imagem muito usada. Né? Descartes fala muito assim, né? Ele fala, olha a visão e olha a luneta, né? Como que amplia, né? Enfim, a visão como esse mecanismo moderno de superação, né? É só sobre isso que pra mim não faz sentido falar sobre isso. Como é que eu posso dizer isso? Não, é que 80% dos nossos, da nossa informação sensorial vem dos olhos, assim. É isso, assim. Acho que dá pra sumarizar existe bem. Mas é isso. Eu tô só codificando uma coisa que ele destrincha no sétimo bastante a fundo, mas assim, não ter a visão é pior do que não ter a audição, por exemplo. É bem claro, assim. Ah, sim, né? Vou até dar um exemplo da minha avó. Minha avó ela nunca ouviu direito, assim, mas ela só precisou de alguém ficar com ela, só precisou de mais ajuda a partir do momento que ela começou a perder a visão, assim. Porque antes ela não ouvia, mas andava e fazia um monte de coisa. No momento que perdeu a visão, você vê que compromete tudo, assim, é muito, muito evidente, assim. Por outro lado, também é interessante pensar em como que o mundo se constitui para o cérebro. Não é? Ele tem um outro mundo, né? Muito diferente do nosso, né? Mas é um mundo, né? Ele é um ser no mundo como nós, como qualquer, né, pessoa, mas é um mundo muito diferente, porque não tem esse sentido que é, quando você falou da porcentagem, quer dizer, eles não quantificaram, mas é isso no fundo que está em jogo, né? O ver, ele concretiza o objeto. Então, em geral, as informações, né, que a gente vai retendo passaram, né, na grande maioria dos casos, porque existem estudos neurológicos que mostram que a questão da visão é formativa, né, na cognição humana. Apesar de que, enfim, né, a minha irmã estuda, ela tenta refutar um pouco dessa tese. Ela coloca a questão da tato, porque o tato foi muito pouco estudado. Tem esse problema. Mas olha, a fenomenologia, especificamente, ela tenta tirar essa primazia da visão, né, e ressaltar outros, especificamente, enfim, o Merleau-Ponty é o cara do tato, né? Realmente ele é, né, a consciência encarnada e dá para o corpo, de todas as relações dos sentidos, né, ele ressalta muito, né, o sentido do tato, né? Mas o Heidegger muitas vezes ressalta o sentido do escutar, né? Então, ele já trabalhou aqui nesse texto um pouco isso, porque realmente existe uma coisa poética também do Agostinho em relação à escuta, né? Porque você ouve Deus, né? E questão do chamado mesmo. O chamado mesmo, né? Então, assim, desde os gregos, isso também é uma coisa grega, né? Existe uma parte da alma do Platão que é a parte da escuta, orexis, né? Eu descobri isso num congresso que eu fui. Mas, então, assim, seria e é uma parte da ação, seria né, na visão do Platão, do corpo, da alma dele, essa escuta seria uma parte que move a ação, né? Então, isso é um chamado, né? Esse é o ponto mesmo, né? Como se fosse um chamado. Mas essa é a ideia, né? O Heidegger está questionando, né, a fenomenologia em geral, essa primazia justamente do ver, né? Porque isso, vamos dizer, na modernidade se torna... Superintelectualiza, né? Os sentidos humanos. Tudo vira objeto. Porque justamente ele está associando o ver para se tornar objeto. Né? Então a objetificação de tudo que é própria do conhecimento. Tirando isso, o Russell ele valorizava a visão como a principal. Tanto que intuição e Russell também é ver. Né? Então a visão intelectual, o Russell vai focar na visão. Né? E isso é muito claro nas descrições fenomenológicas que o próprio Russell faz. Eu vejo um melo preto, ele é uma coisa, então ele já está tomando distância do Russell também. Né? Aí o Merleau-Ponty vai até intensificar essa ideia de uma maneira muito interessante, né? Então, assim, né, essa é a grande questão, assim, né? A mera objetualidade, né, a visão faz isso, né? Porque ali, quando você olha, por exemplo, para uma pedra, e você está distante dela, você não vê todas as conexões que você tem. A pedra está aqui e eu estou aqui. Então eu vejo ela vira mero objeto. Né? Tudo se torna um quadro de fotografias, né? Tipo, de retalhos,
de mera objetualidade, de curiosidades que estão à minha volta, né? Eu não consigo ver, de fato, né, as relações que se colocam, né, entre as coisas, a minha interação com o mundo. Eu já precisava de outra coisa, né? Então, assim, por exemplo, para dar um exemplo em relação ao sentido, né? Os filósofos em geral colocam a visão como sentido primordial para você criar conceitos, significados sobre as coisas, né? Como se ela fosse fundante para a representação das coisas, né? E o Heidegger falava assim, por exemplo, eu não escuto um barulho. Isso daí é um exemplo de CVT que é muito utilizado, né? Eu escuto um carro. Então, tipo, eu já tenho um sentido, né? O conceito já vem a mim, né? O significado já vem a mim. Eu não preciso da visão, né? Normalmente eu escuto um carro, né? Esse é o ponto. Foi o exemplo que eu dei, inclusive. Sim. Quando você escuta, você conhece bem o som de um carro, você não precisa nem pensar direito para saber que é um carro, né? Muito menos ver, né? Então esse é o ponto, né, pro Heidegger, né? Ele vai fazer uma contraposição, inclusive nesse texto específico, entre visão e escuta, né? Porque o Agostinho escuta Deus. Ele não vê Deus. Quem vê Deus? Mas ele escuta, né? Por exemplo, no evento da conversão. Ele escutou as criancinhas, enfim. Ele escuta o que Deus tem a falar para ele, né? Esse é o ponto. A ordenação, né? Mas às vezes eu fico pensando, né? Se o ver e o ouvir não tivesse naquele tempo, porque querendo ou não, né? O hoje é um efeito borboleta do que foi anteriormente. Às vezes eu fico pensando, se a gente não tivesse, vamos supor que não houvesse uma questão de primazia do ver e do ouvir. Porque assim, às vezes eu fico pensando, talvez a visão não seja mais importante, né? Às vezes eu fico pensando, o tato. Gente, Sim. o tato, você tem um tato em todos os lugares. Você tem tato no dedão do pé. Você entendeu? Então assim... A gente tem um sentido até de própria prescrição. É uma palavra super difícil. Mas é um sentido em que você está em si mesmo. Assim, você sabe o que é o seu corpo, o que é isso aqui. Exato. Né? E esse sentido é tão importante neurologicamente de analisar pessoas que tiveram esse distúrbio neurológico. Né? A pessoa não consegue viver, tipo, ela acha que ela está no caderno. Você não tem mais noção de corpo, de si. Esse é o ponto. E o mundo... Então, essa relação do tato realmente é convincente nesse sentido, assim. Porque tudo tem a ver também com o enfoque que a ciência deu. A história ocidental inteira deu, né, para a visão. Né, de como os estudos foram estabelecidos em relação a isso. Quais são os parâmetros, né, dos estudos neurológicos. Enfim, claro, tem experimentos, tem dados, etc. Assim, mas qual que é o parâmetro? Na filosofia também, né? A filosofia analítica é totalmente guiada pela visão. Teoria pictórica da realidade. Sim. Passa a filosofia inteira. A filosofia realmente ela cria um contraponto em relação à primazia da visão em vários autores, né? Não no fundador, né? Sim. Nos outros. Mas vamos lá. Mas enfim, eu penso isso às vezes, sabe? Vamos, né? Tipo, pensar abertamente e tal. E eu penso que o mundo que a gente vive foi o mundo criado, e o mundo foi criado, ele tem uma base, né? E aí quando a gente, por exemplo, um mundo no qual sempre privilegiou o ver, não tem como você dizer que a primazia não seja o ver, porque sempre privilegiou. Sim. Tudo é pra você ver, sabe? Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Esse é o ponto. E aí, exato, e aí é isso mesmo, professor. Nossa, parece que estudou Heidegger, hein? Não, tô brincando. Por exemplo, tem gente que faz estudos com as teorias orientais que não privilegiaram o ver. Isso de fato não privilegiaram o ver. Sim, a outra... Eles privilegiaram alguns outros sentidos que são muito mais fortes, na meditação, por exemplo. Na meditação você não está vendo. Sim. Nada, né? Então, respiração, enfim, outras coisas, né? Outras relações. E aí fazem estudos em relação a isso mesmo, né? Enfim, e também porque, sabe o que eu assim, percebo não também, né? Porque eu não estudo isso, mas eu sinto. A minha intuição de que pessoas cegas, elas conseguem ver o mundo da forma como ele é. Sim, sim.
ver o mundo. Tá. Não, mas assim, Vale a primazia do entendeu? Aí Não, a você nossa tá linguagem, tentando, ela assim. tem essa coisa, né, de tomar o que o próprio É, o Agostinho Agostinho fala. Sim. o ver é intelectual, né? A Ver gente como isso cheira, É né? a imaginação. a gente ver. entende, eu falo, a gente vê, né? Enfim. Até onde o ver também é imaginação, né? É meio que isso. Mas vamos lá que eu tô ficando preocupado com o horário. É verdade. Então, já tô finalizando, tá, gente? Ai, deixa eu contar aqui pra ele. O 7, o 7 é o que começa como? Que você estava falando do 7, só para me localizar aqui. Não sei se eu... O sétimo Parágrafo é... 7. Não, o 7º parágrafo do B, Ah, tá. porque eu fiz uma contagem aqui no meu fichamento que pode não estar batendo. Não sei. Ah, não. Eu- Não é o sétimo não, professor, que eu tava falando. Ah, Não, era o sétimo que eu tava falando, era o... Não tava no B ainda? Não, já tava no B sim, peraí. Porque você começou a contar no B, né? Qual que é a parte? 7º do B. Não, professor, eu acho que eu, Era que eu antes, né, do coloquei... sétimo, não, né? é antes do... Não era o sétimo, não. Tá. É, por Ele isso tem que eu fiquei... poucos... Então, eu ia falar... Nossa, então eu coloquei tudo errado, o número dos parágrafos. O que você errou um Não, eu parágrafo, estava dois acompanhando, parágrafos, até número um de dois certo ponto eu estava parágrafos. acompanhando direitinho, quando você estava falando do terceiro, Então. do B. Mas tudo bem, era só para eu... Enfim. Mas aí... Aí eu trago a citação do 8º parágrafo agora, do B, Que tá na página... que começa o ver. Beleza. No Pronto. 105. O ver possui a primazia na função de ver e, respectivamente, na função de conhecer. Assim, pois, quando o experimentar fático concreto está de acordo com o seu sentido e possui uma intenção diferenciada de conhecimento, que pode promover, por sua vez, finalidades distintas, o deleite de ver, está viva uma delectatio, né, um deleite que pode ser uma concupiscência. Em que medida, porém, o sentido relacional como tal é persistente e persistente e primário é o sentido pleno do ver, pois determina todas as experiências fáticas, inclusive as mais decisivas e derradeiras. O sentido relacional persistente separa da interpretação egocêntrica imanente, realizadora desde sua relevância existencial. Não se separa e não se desentende somente por isso, mas dirige até mesmo toda a vida. Contudo, de onde e até onde vai a persistência de Agostinho? Então, ia falar alguma coisa? Então, aqui ele diz que... Aqui ele fala do fático, né? Porque aí Agostinho está entrando num problema, numa aporia. O que seria a vida fática para ele? O que é o viver de fato? Né? Essa vida, o prazer em Deus. O que é experimentar o fático se você não vai experimentar a partir da sensorialidade? Né? O que é o fático concreto? Só um detalhe da tradução, que eu estava reparando aqui, né? Isso que ele traduziu aí por persistente, né? O sentido relacional é persistente, é Eigenwillig, que tem o Eigen, próprio, e Willig, de vontade, né? E em inglês eles colocaram self-willed, porque para chamar atenção para esse elemento próprio. Eu tinha pensado em algo, eu até usei para isso o egocentrado, mas aí depois tem esse outro, né? Eles colocaram self-willed e selfly, mas tem uma proximidade, assim, acho que em português ficou, se perdeu isso, né? Porque tem um elemento aí que a gente já vem acompanhando em outros termos, e desse estar, o eu que está no centro, né? Na questão da curiosidade, do conhecimento, etc., né? E aqui, né, na questão do ver, né? Então, acho que o sentido relacional ele tem algo de autocentrado, né? Isso é importante, né? O ver ao redor de si, quer dizer, então esse elemento também está presente aqui no sentido relacional. E do jeito que ficou aí parece assim que está se contrapondo. Você tem uma coisa egocentrada e isso daí não é. Não. Sim.
são coisas próximas. O sentido relacional ele está sempre, né, autocentrado. Eu acho que na obra do Agostinho, né, tem essa coisa do... Porque Sim, em geral o sentido relacional para o Heidegger é simplesmente assim, né? Por exemplo, eu tenho um entendimento, né, de que uma coisa está ligada à outra, aquela cadeia de referências. Até que o Betsugo pode ser referência, pode ser, em vez de sentido relacional, sentido referencial. Pode ser ou de tanto os dois. referência. Muda muito. Mas no caso do Agostinho é um pouco isso, né? É como se fosse aqui, na curiosidade, ele está apresentando para nós, o Agostinho, uma maneira decadente de se relacionar consigo mesmo, né? E isso vai se intensificar no parágrafo 15, muito, né? Porque aí realmente é a concupiscência própria para isso, né? Porque assim, é claro que o Agostinho privilegia o si mesmo, né? Não há dúvidas em relação a isso, é a nossa conexão com Deus, né? E ele até mesmo coloca ali na ordenação do amor, amar a si mesmo como mais importante do que amar os outros, né? Então Agostinho privilegia muito si mesmo, né? Ele nunca vai falar para se extinguir, né? Isso como esse âmbito, né? Mas isso daqui seria a maneira decadente, porque aí você virou o centro de tudo, aí é um problema. Você nunca foi, né? Esse é o ponto, né? Então, o Heidegger está acompanhando o Agostinho, né, nesse movimento de crítica à primazia do ver, né, a esse ver que é autocentrado. Só que no final, né, como você citou, ele introduz um ruído aí, né, porque ele fala, em Agostinho, de onde vem até onde vai, né, mais ou menos isso, essa Eigenwilligkeit, portanto, persistência não funciona bem, né? Quer dizer, onde o próprio Agostinho, o que o próprio Agostinho faz com isso que ele está criticando eu acho que... E aí entra um pouco disso que você estava falando, né? Quer dizer, o próprio Agostinho estaria muito autocentrado, né? Eu acho que o Heidegger, ele fica misterioso, assim, né? Mas até um pouco... Em Ser e Tempo, por exemplo, ele abandona a categoria da vontade, né, como fundante. Aí, as coisas teriam coisas anteriores muito mais fundantes do que a vontade, o querer, expectar. Ele até fala querer, esperar, né? Ele faz uma referência não direta ao Agostinho, mas quase, né? E também o Lyotard e outros autores assim. Então, assim, existe uma primazia aí do psicológico, né, do Agostinho, que o Heidegger não gostava. E, enfim, eu acho que isso pode ter... Enfim, é muito crítico essa passagem aqui. Para onde, ele está querendo levar, né? Se ele está criticando, o que ele vai fazer, então? O que é esse olhar para Deus, né? Qual a resposta que ele tira disso, né? E aí Heidegger disse, então, que a forma da tentação é perigosa de múltiplas maneiras. Então questiona: quando poderei dizer que nenhuma delas me chama atenção para alguma preocupação vã? Em outra palavra, né, essa preocupação vã, curiosidade, já que tudo é acessível sem inibições. E aí eu trago só a última citação aqui do último parágrafo, porque para mim ele resumiu bem, e ele responde, né, ou pelo menos diz com todas as palavras qual que é o problema dele, né, no Agostinho. Então, no último parágrafo da 14. Quando o nosso coração se torna um receptáculo de coisas semelhantes e carrega em si tal multidão de frívolas banalidades, cavernas escondidas para receber e abrigar dentro de si banalidades frívolas, totalmente alheias a Deus e distante dele, um caminho principal e uma oportunidade existencial da dispersão. Na vida, o tratamento do homem com Deus, o que não acontecerá tudo aqui. Eu achava que essa era do que eu tinha... Mas enfim, no fim ele diz que as interjeições da curiosidade impõem as experiências fáticas, né? Então... Impõe. Eu acho que podia ser atravessam, do Rossetti. Atravessam? Deixa eu ver como é que está em inglês. Porque assim, me pareceu, né? Deixa eu ver. Português tem interjections, interspersed, quer dizer, meio espalhadas, elas estão espalhadas por toda a nossa... Né? Porque essa é a ideia. A nossa vida está sempre como... Né? E é interessante a expressão, né? Interjeições, né? da curiosidade, né? Aqui também na nota 212 ele coloca lá a passagem da lagartixa. Esse é o da lagartixa. Ele está comentando o parágrafo da lagartixa aqui. Exato. Até da lagartixa ela está lá. Tá lá.
a gente não consegue não olhar, né? Um pouco isso, o que o Agostinho está descrevendo, que o Heidegger está comentando. Quando que a gente consegue resistir a Como isso? que eu... Isso, como Eu fiquei pensando Pra em situações, acidente é né? perfeito. Aquelas pessoas que não conseguem parar de olhar para o acidente. Não é Exato. nenhum desejo da pessoa. Ela não é sádica Você o ouve, suficiente. vai ficar 3 dias Consegue sem parar de olhar. dormir, mas não consegue Você ouve parar de alguém, olhar. você ouve, vamos dizer, a gente está aqui, de repente a gente começa a ouvir umas pessoas gritando, Grita se todo xingando, mundo. todo mundo vai correndo para a janela para ver, né? Isso. E a gente quer ver o que está acontecendo. Aí quando fala, nossa, quebrou, aí a gente, cadê? Né? Tipo, mas enfim. É uma inclinação natural quase É, animal, né? inevitável. Enfim, com isso eu finalizo. Eu vou começar com o 15A. Eu tava dando só uma olhada que, bom, pelo menos ele começa com a parte do trecho ele começa com a parte do trecho do Agostinho que eu li, porque eu li o 36, 58, 59 e o 37, 60. No 15A ele só começa falando um pouquinho primeiro dá uma recapitulada nas duas experiências que foram descritas, o agir agradável, um yen, e o curioso olhar em volta, Zishin Zen, que como eu gosto de traduzir, dar uma bisoiada por aí, né? que é uma expressão boa, assim. Que aqui ele põe desejoso tão somente de conhecer. Ambos os pontos de relação e referência da experiência apontam para algo essencialmente pertencente ao mundo circundante e não a si mesmo. Porque no 1 como no 2, como um dano, esta ou aquela pessoa, nesta ou aquela situação, entra em jogo a objetualidade de agir. Acho que isso foi falado bem aqui. É uma recapitulação mesmo. Assim. Exatamente. Sobretudo e respectivamente a objetualidade de olhar em volta, do querer adquirir conhecimentos novos, de poder estar informado do saber acerca disso ou daquilo. Von in wissen. E por esta razão nunca abandonam, e isso é, peculiar das relações de experiência que lhe afetam, o caráter de objeto essencialmente próprio do mundo circundante, significância. E isso tão objetivamente que são eles precisamente os que tornam possível a realização desta absorção. Eu não sei o que comentar porque eu quero pular para o terceiro desse, porque ele fala do tentátil, a terceira forma do tentátil, que aí é o que o 15b vai... Só para recapitular, assim, ele basicamente está falando que nas duas primeiras partes da concupiscências, o sentido de realização, que para o Heidegger é o principal, ou seja, o ato intencional, né, esse movimento de ir, né, de realizar, de efetivar, eles estão bloqueados. Né? As duas concupiscências, elas bloqueiam esse âmbito mais primordial, que é o âmbito de fato de si mesmo, para o próprio Agostinho. Agostinho se sente bloqueado, né, perante essas duas concupiscências. Né? Então, assim, esse é o exercício que o Heidegger está fazendo, né? Porque isso é como se o si mesmo não fosse disponível, como se você não tivesse acesso ao seu verdadeiro eu quando você está embotado por essas duas concupiscências. Você está colado fora, né? Você está fora. Então... Sim. Você está fora, exatamente. Você está no mundo circundante, você está perdido nesse mundo de relações. Você ainda não achou esse sentido primordial próprio, né? Do mundo próprio, que é onde, para o Agostinho e para o Heidegger também, estaria centralizada a questão da realização. Né? O próprio agir que se apropria, que cria sentido, né, no mundo, e que está, né, centralizado nesse mundo próprio. Né? Isso para o Heidegger nessa época era importante, e para o Agostinho é primordial. Porque para o Agostinho é o caminho para Deus interior. É isso, basicamente isso que ele está tentando isso, e aí ele está preparando o terreno para... O Heidegger faz isso, ele tem parágrafos às vezes feitos para recapitulação. No terceiro parágrafo do 15A, na terceira forma de tentátil, si mesmo opera na realização, articulando-se de um modo determinado na medida em que ele é quem está explicitamente em jogo. Isso é muito verdade. É ele quem deve ser tomado em toda a sua importância em sentido genuíno, na medida em que está aí o que quer dizer que a significância própria converte em finis delectationis, o
o fim do deleite. Acho que é a razão do deleite aqui, né? Poderia colocar a razão do deleite, o porquê do deleite? Acho que é a finalidade. Finalidade. Não, pode. O fim é melhor, a razão pode ficar confuso também, Tá. apesar de eu entender que tem A finalidade do deleite, isso. Trata-se da vigência de si mesmo no experimentar fático, isso é, nos nexos da vida mundana a qual convivemos, mas finalmente também nos nexos com o mundo próprio. A referência ao mundo e a relação com ele diz respeito aqui ao mundo que compartilhamos, mas trata-se, falando em termos absolutos, de uma relação mundana com a qual o essencial é o si mesmo. Começando o 15b, eu queria falar um pouco antes do trecho do livro do Agostinho. Primeiro é que eu vou colocando meio que seria uns pontinhos assim de destaque, né? Ele sempre começa fazendo uma pergunta para Deus, né? Existe algo que possa devolver a esperança, senão a misericórdia em Deus? Agostinho sai perguntando para Deus Agostinho fala, né, no caso, para Deus que só Deus sabe o quanto que ele mudou. Deus governa sem soberba e é o único capaz disso, isso por ser aquele que não tem senhor, o terceiro gênero das tentações. Beleza? Aí vou começar aqui a ler o 15b. O timere vele e amare vele. Agostinho inicia a consideração do querer ser amado e temido pelos homens. O querer ser amado e temido pelos homens é o terceiro gênero. Vontade de ser amado e temido pelos homens. E aqui sem um sentido objetivo em vista, mas sim para gozar disso que não é um gozo. Isso eu estou aqui parafraseando porque isso é escrito no livro, bom, na tradução do livro, né? Enfim, usei a tradução do livro que está no Drive mesmo, tá? O do Lourenço Mano, não usei outro, tá? Do Agostinho. Do Agostinho, isso. Essa é aqui. Mais adiante ele caracteriza a língua humana como cotidiana fornax nostra. Aqui é no 3760, a língua humana, como é que seria uma maneira de explicar isso? É o canto da sereia, eu não sei como é que eu falaria sobre isso. Seria o canto da sereia, seria basicamente aquele combustível que dá para você fazer alguma coisa se distanciando de Deus, assim. Tipo, a língua, ela é um poder, né? Isso. Seja lá para isso daí, até Platão tem um diálogo interessante. Ela pode servir para maquiar as coisas, pode servir para esclarecer as coisas, pode servir para você conseguir obter poder próprio, enfim, né? Que é o ponto aqui, basicamente, do Agostinho. Que o Agostinho é craque nisso. É retórica, né? Então simula, mente, mascara, mas também ensina, mostra. Então a linguagem, né, para o Platão e para o Agostinho tem essa ambiguidade intrínseca a ela, né? Porque ela pode tanto ser fútil e ela pode atrapalhar, ela pode mascarar, mas ela é a única também porta para revelação. Para Agostinho é ainda mais forte essa palavra. Trazer uma coisa, o Agostinho ele argumenta que a vida por meio do terceiro gênero é miserável por dois motivos, de novo, parafraseando. A partir dela é impossível amar a Deus acima de tudo, porque aí você tem uma mudança onde você está se admirando mais do que o próprio Deus. E tem uma parte no final que é bem importante, Heidegger toca nisso, e a segunda razão e você por conta disso, você nem teme a Deus de maneira casta. Eu não entendi esse sentido que ele usou de maneira casta, tipo assim, você não teme a Deus, mas não no sentido de que ele vai me punir. Isso. Eu acho que seria o quê? O medo do inferno, assim, eu não entendi essa palavra casta. É estranho, assim. mas os cristãos têm esse, tipo assim, temer Deus de maneira casta, assim. Uma crítica, o cristianismo muito normal tipo, então eu vou fazer as coisas sérias só porque eu tô com medo de ir pro inferno. Exato. E aí os cristãos responderiam, não, né? Mas existe uma espécie de tremor que é necessário você ter em relação a Deus. Tremor. Né? Temor, né? Tem o livro do Kierkegaard, né? Tremor e temor, né? Tremor e temor. Então você precisa ter essa relação de medo também com um ser superior, uma espécie meio de sublime, assim. Um medo reverencial, uma figura, uma uma admiração, um misto de admiração. Porque ele é muito mais poderoso que você, então seria assim, é normal você temer ele, né? Ele é muito mais poderoso que você. Né? Mas não é um ponto assim de só porque eu faço as coisas porque eu não quero, né, ser punido, né? Enfim,
né? Você tem que temer ele porque ele é uma figura muito superior. Uhum. É natural que você tenha uma figura superior, mas não é você temendo os efeitos que ele pode provocar em você. Sim. Né? É o sentido de Tem uma- respeitar as vezes. Tem uma palavra em inglês que eu acho boa, que é, eu não sei nem pronunciar direito, é AWE. Né? Mas que tem esse sentido, uma coisa assim, um sentido de temor reverencial. Nossa, eu não sabia dessa Eu palavra. também não. Ó, eu só ainda tô do primeiro, mas eu vou para Awesome, daí que vem o awesome. Né? É exatamente, às vezes o medo e o espanto, é o espanto, entendeu? Traz uma sensação de maravilhamento, Sim. esse é o ponto. No Amariveli, alguém atribui-se a condição. Eu pulei um pouquinho, tá? Só. Aqui seria o quê? Quantos períodos tem esse parágrafo? 2, 3, 4. Não, tudo bem. No Amariveli, isso é no final, na página 214. Alguém atribui-se a condição de valioso de que merece apreço e valorização positiva dos outros. Antes, no Timere et Amariveli, dá-se importância ao próprio mundo em detrimento a uma situação comunda vista desde si de uma maneira exclusiva. Trata-se de uma condição de superioridade no mundo compartilhado. In mittlerweilige Geltung-sein. Nossa, ele inventou bem essa palavra aqui. Sim, faz isso. No Timere-Veli, alguém se vê a si mesmo como superior e faz um esforço de impor-se assim aos demais e na convivência com eles. No Amariveli, alguém atribui-se a condição de valioso, de que merece apreço e valorização positiva dos outros. Em ambos os casos, pode tratar-se de uma certa veemência interna da existência, mas também, e em geral, de uma motivação de vida, a um delay, a uma debilidade covarde e uma insegurança e necessidade de encontrar adesões no caminhar junto, ou de precaver-se protetor de e de salvaguardar-se de toda possível discussão. Aqui, aqui ele está discutindo a necessidade de se provar, né? Quer se provar por quê? Pelo deleite do outro, porque você tem uma insegurança interna. Um psicologismo bom aqui, né? Sim, mas isso é do próprio Agostinho. Aqui eu só tratar Agostinho alerta, isso aqui é uma coisa que eu anotei assim, também eu parafraseando, tipo meio que eu traduzindo para mim mesmo o que estava escrito ali. Agostinho alerta que, embora seja necessário ser amado e temido pelos homens, não podemos achar que a admiração que conquistamos com tais atos, aí ele usa até uma expressão, bravo, que eu coloquei aqui, desvie do prazer que é a verdade de Deus, ou seja, faça aquilo, mas de novo, Deus, prazer de você ser, não é assim, inferior a Deus, como é que você ter o... Temor casto. Temor casto a Deus não tem que estar acima disso, mas pode ser submisso, sim. Aí aqui uma citação: quem quer ser louvado enquanto tu o reprovas não será defendido pelos homens quando tu o julgares, nem liberado quando tu o condenares. Então, aquele que quer ser louvado, aí, tem toda hora meio que uma ideia assim, quer ser louvado mais que Deus, ou como vai semideus, é um problema grave isso. E Agostinho confessa que para ele, assim como ele tinha falado, para ele nas concupiscências da carne, a vaidade, né? Ele claramente gosta, de ser louvado. Eu não sei, essa é aquela coisa, você provocar o recalque, aí essa palavra minha aqui, mas o recalque no outro é bom assim, mas é verdade. Mas é um dos maiores pecados, porque demônio, gente, Lúcifer, qual é o pecado do Lúcifer, fez Lúcifer ser Lúcifer. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Imitar a Deus, querer ser importante com ele, ou desafiar, querer substituí-lo, enfim, segundo a mitologia cristã é isso. E aqui tem uma parte que o Agostinho joga que eu acho que sumariza bem isso, que é e basicamente dá uma razão do porquê que isso de você se admirar, de você querer uma admiração que só Deus em tese deveria ter em relação aos outros homens, é o seguinte: qualquer homem que sente mais prazer em ser louvado por um dom concedido por Deus do que por possuir um dom que foi concedido por Deus a ele e ser grato por isso, será reprovado por ele. Será reprovado ou será a ira dele, eu não sei, mas basicamente é isso. Se você está tão obcecado no seu dom, assim, você é
vamos usar a Grécia Antiga, ser um grande poeta, assim, as pessoas se juntam lá na praça para ouvir, você gosta mais de ser admirado pelas pessoas do que ser grato, do que, porra, Deus me deu um cérebro que me faz ser capaz de fazer uma prosa tão bonita que é admirada pelos outros. Nossa, como Deus é foda, né? Eu não sou nada. O certo deveria ser isso, né? Ou só exercitar esse dom sem, por exemplo, né, sei lá, pensando assim, você escreve, mas só vai ser publicado depois que você morrer. Por exemplo. Porque aí você está exercitando o dom sem despertar admiração, exatamente, sem cair na tentação. Isso é engraçado, né? O dom quem deu foi Deus. Mas o pecado é nosso. Exatamente. Claro. Totalmente. Você não pode Lembra, mas existe aqui uma resposta teórica, né, para Agostinho. Literalmente é isso. Né? Deus só cria coisas boas. Né? Vamos lembrar. Pecado é ausência, é privação, é incompletude. Deus não cria o pecado. Né? Nunca. Então é por isso que o pecado é seu. É seu porque você não pode ser tão completo quanto ele, porque Deus não pode criar uma criatura tão perfeita quanto ele, é um paradoxo, enfim. Né? É como se tivesse que competir, né, com Deus. Não dá, seria realmente... Né? É ilógico. Né? Você Você pode criar a perfeitude, criar a perfeitude. A perfeitude criar o imperfeito. Porque não foi você que se deu esse dom. Sim, mas porque você tem que você não criou culpa nada. pelo pecado, Você porque tem foi que se você. sentir grato pelo dom. Você não criou o pecado, mas você cai em pecado porque você tem uma incompletude, uma parcialidade da realidade. Exercer o dom de boa, né? Ok. O problema é você querer achar que glórias. Você criou o dom. Aí você vive em culpa, né? Sim. Como os cristãos vivem em culpa o tempo todo. Eu acho que nesse ponto específico... Não, sim, a questão da culpa é muito importante, né? Mas eu acho que a questão da culpa é mais importante para outras coisas. Por exemplo, como o fato de você sempre exercer enfim, querer desejar o pecado. Você pode exercer um dom pelo prazer do dom ou pela funcionalidade que esse dom vai ter, né? Enfim, no mundo, etc. Né? Mas o problema é fazer isso para querer ser louvado. Então o próprio dom é pervertido pelo seu desejo de ser louvado. E isso pode ser, enfim, sei lá, estudos que se tem na ciência, né? Por exemplo, como Thomas Kuhn coloca, em que, por exemplo, muitos avanços da ciência foram brecados por pura egocentrismo de cientistas, de não quererem abrir mão de sua tese científica, né, em relação à verdade. Por exemplo, é isso, entendeu? Então ali você está pervertendo, né, tipo, por exemplo, a inteligência, né, o estudo, porque você quer ser o dono daquela tese e se perpetuar na história. Esse é um ponto. E aí, enfim, a ciência é brecada. Vamos lá aqui. Eu vou ler o terceiro parágrafo do B, porque aqui ele traz uma coisa que eu já li. Agostinho caracteriza a misera vita, a vida miserável, e a foeda incantante, arrogância vergonhosa arrogância vergonhosa como uma vida em que este contexto de mundo compartilhado pela experiência é totalmente dominado por um tal curare. Pois bem, aqui como nas outras formas de tentação, ocorre que já é dada aí, na faticidade da existência, a direção de possibilidades de tentação, da tentação relativa ao conviver assim no mundo e concretamente numa direção bem determinada, em que o que está em jogo é o amar e temer, respectivamente, ser amado e ser temido. Aí 220, um necessitas, aí ele vai falar do 36.59, onde está essa ideia bem destrinchada. De acordo com esse sentido, trata-se de vir implicitamente acompanhadas relações e polos de referência da experiência no que diz respeito às significâncias de experimentar do mundo compartilhado. Eu não vou ler em latim, por gente que tá triste. Não, lê a tradução só. De acordo com este sentido, trata-se de vir implicitamente acompanhadas relações e polos de referências da experiência no que diz respeito às significâncias de experimentar do mundo compartilhado porque é necessário que os demais nos amem e nos temem, visto que assim exige a organização da sociedade humana. Deparamos-nos assim com um novo mundo de motivação no sentido de da moléstia na faticidade. Aqui essa parte, quando eu vou falar
eu tava adorando ler até esse quarto parágrafo. Do quarto parágrafo em diante, quando ele começa a falar de moléstia com faticidade, aí vem minha limitação. Ó, é o tema dela, isso. A moléstia pro... A moléstia apareceu no meio. É que assim, eu coloquei, assim, pelo que eu li, faticidade é mais ou menos igual a moléstia na maneira que ele vai descrevendo. Ele vai falar assim que a faticidade pro... Que bom que eu falei tudo que eu entendi para chegar na parte que eu não entendi. A faticidade pro Agostinho se expressa como moléstia, né? Sim. É o jeito cristão do Agostinho lidar com a sua faticidade, que é peso da vida, né? Uhum. Então, assim, independente de qualquer coisa, não que o moléstia, dor, né, enfim, sofrimento e etc. Esse é o ponto, né? Uhum. A moléstia vai existir, né, para os homens, né? Querendo você ou não, ela está ali, né? A questão é que para Agostinho você precisa assumir isso, para você conseguir ver a realidade do jeito que ela é de fato, né? Então o cristão, ele é um pouco dessa figura que assume a dor, o peso de existir, e isso daí é sempre a interpretação do Heidegger sobre os cristãos, necessariamente, né? Então, assim, né, Paulo, por exemplo, se a gente pegar, né, as cartas deles, as epístolas de Paulo são muito duras, né? Não existe nada de suave ali, não é nada suavizado, é uma gravidade bem forte, né? Mas Paulo, em vez de ressaltar essa questão do sofrimento, como Agostinho ressalta muito a questão da luta, né? Ele é sempre uma linguagem meio de guerra, uma batalha, enfim, esse tipo de coisa. Conclamando, né, as pessoas para se juntar à causa. Mesmo, né? Para Agostinho, realmente, esse sofrimento interno, é o choro da figueira, enfim. Então, é outro espírito, né? Digamos assim, né? Não tem tanto a ver com guerra, mas... Então, assim, essa é a grande questão. A faticidade é você lidar, no sentido existencial que o Heidegger está ressaltando aqui, nos escritos cristãos, é você lidar com aquilo que é inevitável, que é fato na vida, né? Então, por exemplo, é fato que nós vamos morrer, é fato que o passado aconteceu, né? E vai acontecer de outro modo, ele aconteceu, né? O passado está acontecendo a cada momento, assim, esse é um fato você nem percebe, muito importante, né? Isso aí. Né? E isso daí vai intensificar vários conceitos conceitos importantes. Não tem como voltar atrás, né? Então é você lidar com os fatos, né? É fato que provavelmente você não vai ser rico como a Taylor Swift, é fato. A probabilidade é muito pequena, quase impossível. De onde veio a Taylor Swift? Enfim, são assim, eu estou dando vários exemplos porque o conceito é polissêmico, né? E ele é muito variado em elementos. Muita coisa pode ser fato, né? E isso é um dos grandes problemas do próprio conceito da faticidade. Ele é muito amplo, né? Por isso que é difícil definir ele, né? Muito difícil. Por exemplo, eu só fui entender melhor ele agora, inclusive. Entendi. Ele é muito... Mas quem garante que o Henrique não vai criar um novo modelo de inteligência artificial e se tornar o cara mais rico do mundo? Não, então, nada garante. Eu falei probabilidade. É fato que a probabilidade... Sim. Né? Falando de probabilidade, de possibilidade, né? Então, assim, essa é a questão da moléstia, porque a moléstia é o jeito do Agostinho lidar com a sua própria faticidade, né? Por exemplo, das coisas que ele já fez, né? Dos amigos que já se foram, né? Tudo são faticidades do Agostinho. Ele já teve o filho bastardo, ele já teve que lidar com isso, né? A mãe dele morreu daquele jeito, sem ver ele virando o grande cristão que ele foi. Enfim, o amigo se foi daquela maneira. Mas ele se converteu antes da mãe morrer, ela teve essa satisfação. Mas ele reclama de que, assim, ela não viu ele virando bispo. E ela teve que ver ele fazendo coisas horríveis. Ele tava tomando uma, né? Ele se culpa pelo fato dela ter visto ele cair, ficando tanto tempo assim, perdido. Eu também não quis batizar ele. Eu queria também só tratar do ser aí egoísta e a moléstia. Os sentidos diversos da moléstia, correspondentes às formas de tentátil e realmente determinantes delas, podem ser conjuntamente examinados com brevidade. Aqui, 222, faticidade, moléstia, situação e determinação da origem de explicação de cada caso. Vou comentar sobre esse 222, por que ele colocou isso aqui?
Peraí. Página 216, segundo parágrafo, na página 216. A nota, né? A São nota. essas notas meio enigmáticas. Eu né? não entendi, acho que essa nota ela me causou mais confusão do que... É, Não, ele tá mas as falando notas assim, geralmente causam isso, porque são notas assim, não são notas de esclarecimento, isso não é um texto que ele escreveu para publicar, porque ele está preocupado em esclarecer algo para o entendi. leitor. São notas dele para ele mesmo. Isso são... Tá. Desculpa, mas o Heidegger ele já deu um curso sobre Nietzsche, ele foi um dos primeiros a dar curso Não, sobre ele deu muito. Ele deu vários cursos sobre Nietzsche. Tem livros sobre isso? Tem 2 volumes desse tamanho. Gigantesco. São os cursos sobre Nietzsche entre mais ou menos, salvo engano, entre 36 e 40, 41, uma coisa assim. Ou seja, né, naquele momento, né, que está começando Não, a Segunda porque Guerra. é que eu ouvi em podcast quem deixou Nietzsche mainstream foi o Heidegger. Isso confere? Certamente é um dos principais responsáveis. Mas antes dele Eu já falei tinha com uma o Nietzscheana e ela meio que conferiu isso. O Jaspers, né? O Jaspers já era alguém que estava dando destaque. Né? A introdução ao pensamento do Nietzsche do Jaspers é de 35. Entendi. Logo depois o Heidegger vai dar os cursos. E o Heidegger e o Jaspers eram muito próximos. Né? Então certamente tem essa influência. Mas o Nietzsche ele era lido, né? Num primeiro momento ele não era tão valorizado na academia, né? Então esse é o ponto, ele era mais valorizado talvez entre os artistas, escritores, né? E alguns autores, e daí veio a apropriação nazista, né? Então começaram a associar vários conceitos do Nietzsche, né, ao Então essas coisas aconteceram quase que ao mesmo tempo, né? A A filosofia nazista, acadêmica sim. prestar atenção nele e a apropriação pelos nazistas. Na verdade foi assim, a apropriação pelos nazistas, e daí na academia começou a ter estudos tentando mostrar que aquilo estava errado. Entendi. Mesmo a interpretação do Heidegger Entendi. se separa completamente apesar né, do Heidegger ter sido nazista, quando ele vai ler o Nietzsche, ele se separa completamente. Entendi. Aqui, a moléstia não é uma parte objetiva, um âmbito doente, presente em algum sentido próprio da objetificação teórica da natureza. Nossa, eu li isso, eu falei aqui, maravilha. Mas caracteriza... É porque assim, eu tô lendo um livro que é vários textos do Frege, né? Aí a diferença é gritante, assim, que ele define um conceito, aí tem a nota de rodapé e o autor fala, leia isso e tal, mas foi um negócio tão redondinho, tão bem definido, aí me vem um negócio desse. Aí nem sem tempo as notas são tão claras, né? Nossas notas não, são escuras. Quero ver o Guilherme Del Toro fazer isso aí. Caracteriza precisamente como o de experimentar fático. É por isso que eu coloquei que a moléstia e o experimentar fático eles são mais ou menos iguais. Nesse texto sim, né? Seria tipo assim, é a faxicidade do Agostinho, é essa moléstia, né? Como, por exemplo, a faxicidade, uma das faxicidades de Paulo é o mundo fragmentado. Né? É que assim, é o como da facticidade. É que assim, eu não gosto da palavra moléstia. Né? Eu não gosto da palavra moléstia porque toda vez que eu ouço moléstia sempre vem alguma coisa doença, de P, entendeu? Porque tá molestando criança. Mas tipo, molestar pode ser só incomodar. Não, mas sim, é mas moléstia. É difícil, pra mim é uma palavra muito ligada com modéstia, isso. Assim. O Heidegger a moléstia, aliás, modéstia. Moléstia, ele está citando, ele está colocando em latim. Em latim. E aí tem um sentido de. É que em português a gente tem moléstia, né? A gente mas tem. os alemães, eu acho que alemão não tem. Mas talvez o ideal, se a gente quisesse traduzir, seria não colocar moléstia, porque para nós moléstia adquiriu esse sentido mais preciso. Em português, né, no contexto de Brasil, o tradutor não pegou pode... esse sentido. Não é que ele manteve no latim. Não, sim, mas é que a família do Heidegger... Eu sei, não pode traduzir. Tá. Quer dizer, se bem que ele colocou entre colchetes as traduções, né? Mas, enfim, se fosse traduzir, né, do latim, eu não traduziria para moléstia, justamente para evitar isso que você está... Vamos dizer assim, essa palavra entrou num jogo de linguagem que ela contaminou. O que ele está falando aqui é o seguinte, existem vários tipos de moléstia. Né? Então, por exemplo, as concupiscências são modos diferentes de moléstia para o time. Sim. Ela é um âmbito que torna sentido e unitário todos esses tipos de tentação, de dor, de sofrimento, que são as moléstias da vida, né? E moléstias você tem que pensar aqui realmente no âmbito de sofrimento, né? Então a perda de alguém, a morte, enfim. São aqui todos mesmo os são desejos, né? Quando você realiza um desejo, depois que você ficou saciado, né? Você passa a sofrer de novo querendo aquilo, né? Então você nunca é uma satisfação plena, né? Então, e aí, a vinculação ôntica do ser egoísta com a moléstia é uma caracterização objetiva, ou seja, o egoísmo seria um lado ôntico da moléstia, não é o que age mais ontológico nela, né? Então, assim, é um âmbito específico, até secular aqui, né? Tem historicamente situado,
da relação da moléstia do Agostinho, né? E aí o Heidegger está procurando o quê? A unidade da moléstia, né? O que torna, está tentando, né, buscar a conceituação desse fardo da vida. Fardo é uma palavra que ele vai usar até mesmo se ele tem. Fardo é uma boa palavra. Eu coloquei como minha última nota que o ser aí egoísta está intimamente ligado com a faticidade. Acho que aí você deu uma delineada boa nisso. Sim, a A faticidade princípio nós somos egoístas. Sim, né? Acho que a princípio, quer dizer, a facticidade, né? E aí a decadência, que é o como mais geral talvez da facticidade, né? Que inclui a moléstia, é algo que nós somos, aí o Heidegger vai criar essa expressão em 70, né? De início na maior parte das vezes. Sim. Ou seja, a princípio nós somos isso daí. Né? A questão é que nós temos a possibilidade de modificar, é uma coisa que só o ser humano tem, né? Nós somos possibilidades, a gente até falou um pouco disso na última aula, né? Aí eu escrevi assim, é que eu coloquei essa nota, eu não tô achando um parágrafo que me fez escrever isso, parecendo idiota. Não, mas eu escrevi assim, Heidegger argumenta que por conta dessa ligação, ou seja, entre a faticidade e o ser aí egoísta, Agostinho não resolve a questão de como experimentarmos a nós mesmos enquanto Daseins, ao mesmo tempo em que preservamos a integridade da faticidade. Terminei ele tá falando assim, a moléstia... Isso aí são os dois últimos parágrafos, basicamente. Sim. Que seria uma ideia, assim. Ela tem a sua limitação, né? A moléstia ela é histórica, um conceito histórico realmente estudado, né, no cristianismo, enfim. O Heidegger aqui já está interessado em questões mais universais, né, entre aspas, universal concreto, né? Ele já tá assim, caminhando, ele vai pensar uma ontologia, né? Então, tipo assim, ele vai procurar achar, né, conceitos, paixões, não, tipo, desculpa, tonalidades afetivas, que seja, que são ontológicas, né? Então, ultrapassam uma situação meramente dada historicamente, né? Sim. Como, por exemplo, a questão da moléstia, que é uma espécie de sentimento cristão. Depois, por exemplo, o Yassir vai querer mobilizar a culpa, o Heidegger vai responder para ele, isso daqui é um sentimento cristão, né? Enfim, inventado pelo cristianismo. Bastante Nietzscheano. Mas está lá em ser tempo, né? Porque o Yassir tem um livro chamado A Culpa. É que assim, ele se pergunta, ele fala, Agostinho não resolve a questão de como experimentar nós mesmos. Não, eu acho que ele resolve, assim, se você ler o texto, você vai pensar, não experimente a você mesmo, mas não dá pra viver, se você tomar isso acaba. Não, o Agostinho ao mesmo resolve, tempo, é o jeito né, dele, a base teórica dele. Sim. Deus, por exemplo, inversão e tal. Continência, enfim, várias coisas. Mas acho que é um pouco o seguinte, né? Quer dizer, você não consegue experimentar, vamos dizer, trazendo para termos, né, de fora do texto, né, a vida de uma maneira natural e ao mesmo tempo, digamos assim, né, ter esse propósito mais elevado. Se você tem esse propósito, você está consciente. Ou seja, o fato de você, sei lá, né, satisfazer uma concupiscência aqui e ali não vai prejudicar o caminho para Deus, né? Assim. Tipo assim, o Agostinho ele coloca em evidência o problema, mas não resolve a questão de como experimentar o si mesmo próprio para o Heidegger. Para o Agostinho, do contexto que ele está, e dentro da filosofia dele, do órgão da filosofia dele, ele super resolve esse problema, né? Está resolvido, né? Enfim, ele tem até uma ética prescritiva, né? Mas enfim. Falar assim também, né? Desculpa, professor, teve uma aula que você comentou que não dá para tirar uma ética de ser em tempo. Dá para comentar um pouco mais sobre isso? Porque, assim... Vamos deixar para a próxima aula. Vamos deixar para a próxima aula. É um assunto longo. É um assunto complicado. Beleza. É porque o que não tem é uma ética prescritiva. Quer dizer, em nenhum momento o Heidegger vai falar, façam isso e aquilo. Isso não tem, né? Então a questão é saber se tem uma indicação de caminho existencial. Eu acho que seria assim, existem pessoas que defendem que tem uma ética não prescritiva, possível. Tá. Mas assim, eu acho que é forçar um pouco a barra. Hoje em dia se fala mais de um caminho, né? Alguns tipos de apontamento. Né? Que eu acho que eu não parei